Baixa um pouquinho. Eu não aguento o barulho. Tá baixando seu? Eu vou até pus pra fora, eu vou ver a pergunta dela por aqui. Posso pôr aqui, tá? Tá bom o cabelo? Bom. Eu sou menina, gente. Tá sempre bonita, né? Eu sou menina, gente. Pelo amor de Deus. Cadê o seu currículo? Aqui embaixo. Tá aqui. Esse aqui. Vamos lá? Pode falar. Vamos lá? Vamos? Vamos estar gravando? Vamos Tá começar? tudo pronto já. Oi? Já tá tudo pronto. Tudo pronto? Vamos começar. Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, boa tarde internautas, boa tarde doutor Alexandre, nosso convidado hoje aqui da nossa querida Rádio FJR, no nosso programa Justiça Rápida, né? Que veio nos presentear hoje com uma entrevista para nós contarmos um pouquinho para o ouvinte, para o internauta, o que é mediação empresarial, né? Quais são as suas diferenças? Nós vamos conversar um pouquinho. Eu agradeço muito a sua presença aqui, doutora Alexandre, de coração mesmo, ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a doutora Ana Luísa, os nossos internautas, os nossos ouvintes. É uma honra estar aqui e espero poder apresentar a mediação empresarial pelo viés de quem é um praticante, é um mediador que adora o tema. Exatamente. Eu vou ler aqui um pouquinho do currículo. Eu pedi para ele, olha, mas é mini, viu? Não é o currículo dele todo, porque o currículo dele todo é muito extenso, né? Então, assim, o doutor Alexandre Palermo Simões é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduado pela mesma instituição em Direito Comercial e curso de extensão em English Legal System pela Universidade de Cambridge em 1990. Treinado em negociação pela Universidade da Califórnia, Berkeley e pela Scotchwork também. Exatamente, o inglês dele é muito melhor que o meu. Mediador certificado pela De Família, Mediaras, Buenos Aires, Argentina, Auge Mediação e o ICFML, Instituto de Certificação e Firmação de Mediadores Lusófonos, nível avançado, com certificação em curso perante o IME, que é International Mediation Instituto, mediador privado, professor de curso de pós-graduação em técnicas de negociação na FIAP. Que é a FIAP? A FIAP é a Faculdade de Informática e Administração Paulista. Beleza. Ela tem um campus aqui na Paulista, do ladinho da gente, no número 1000. Outros Bem em Alphaville, Vila Olímpia e Lins de Vasconcelos. E de mediação empresarial no CEL. CEL Direito é o curso de extensão universitária de Direito, é uma faculdade, é um centro universitário que existe agora, também aqui no Paraíso. O ano passado eu tive a honra de participar, junto com Ana Isolde e Vivian Liz, do curso de mediação empresarial para alunos de pós-graduação. Que muito bom. E trabalhou no Pinheiro Neto Advogados e no Departamento Jurídico da UCO Alumínio e é sócio desde 90 da Ragazzo, Simões, Lazareschi e Montoro Advogados, coordenador do GEMEP e SEBAR. Isso. Certo? Então, vocês viram que o mini currículo dele é extenso. De gente que levanta e trabalha todo dia, estuda e trabalha todo dia, não é? Obrigado. E aí, assim, eu gostaria de te perguntar, a primeira coisa que você, para os nossos ouvintes, né? O que é o SEBAR? O SEBAR é o Comitê Brasileiro de Arbitragem. É uma instituição, é um think tank, é uma instituição poderosa de pensamento brasileiro que nasceu em torno da arbitragem. Ele é um instituto de reconhecimento internacional, ele tem bibliotecas, o SEBAR publica revistas, e a mediação, eu diria, ela nasceu no nosso país um pouco à sombra da arbitragem. A arbitragem teve uma lei primeiro, floresceu primeiro, sim, e no último ano, no seu programa, outros que me antecederam, têm explicado da mediação e mostrado que essa pequena árvore, esse primo, que é a mediação, saiu debaixo da sombra da arbitragem e começa a tomar sol e crescer. Certo. O SEBAR, como não poderia deixar de ser, também se importou com a mediação e criou o GEMEP. O GEMEP é um grupo de estudos de mediação privada. Também
no nosso grupo há uma interface com a mediação com a administração pública, né, que é um ente diferente, mas o nosso grupo promove GEMEP Talks, que são palestras, estudos, publicação de artigos para revista ou para site, debates sobre a mediação empresarial. Né? E no último ano nós temos tido um número crescente dentro do SEBAR, é um grupo de estudos reconhecidamente forte e respeitado pela quantidade. Hoje nós temos mais de 74 membros ativos e temos também subgrupos de estudos no Rio de Janeiro, já temos também em Minas Gerais e o próximo, anunciando aqui em primeira mão no seu programa, vai ser no estado do Paraná, em Curitiba. Nossa, Curitiba é bom ter mediação, né? Muito importante. Curitiba ultimamente está sempre nas notícias. Né? Curitiba está sempre nas notícias, mas o povo curitibano é um povo diferenciado mesmo, sim, né? Sim, eles têm ótimas instituições de mediação privada e já participavam conosco do GEMEP. Agora ganham força e vão ter seu subgrupo de estudos também lá em Curitiba. A ideia é essa, né? A ideia é nós irmos aumentando cada vez mais a rede, né? Já que hoje nós temos os instrumentos que nos facilitam a vida, né? Que são as redes sociais, que conseguem propagar a informação rapidamente. É interessante estarmos presentes também fisicamente em todos os estados, né? Porque quanto mais gente estudando, mais gente falando, mais gente vivenciando a mediação, mais fácil das pessoas que têm que buscar a mediação saber onde encontrar, não é? No GEMEP nós vamos ter, inclusive, para o segundo semestre, professores de fora do país falando. E quem quiser participar tem que ser associado ao Comitê Brasileiro de Arbitragem, o SEBAR, e os nossos encontros são presenciais e por uma plataforma web. Nessa plataforma web é possível se conectar de qualquer celular, de qualquer telefone do país e acompanhar com vídeo as palestras, tá? E os professores internacionais vão começar. Esses GEMEP Talks já começou com o Diego Falek, que é um nome que todos conhecem, falando de desenho de sistemas. Tivemos o professor Gary Bernberg, que é de Miami, um grande amigo, que falou também sobre como é que os clientes vão para a mediação, entendem a mediação e chamam de novo mediadores para fazer mais mediação. Né? Você sabe que nós aqui na rádio temos o programa Brasil Miami, né? Sim, sim. E assim, muita gente lá de Miami nos escuta, fora o programa Brasil Miami, também nos escuta porque ele é bem coladinho. Então é uma informação interessante para eles Miami também. Miami é um grande hub, um grande ponto de mediação. Né? Miami tem muitos negócios, a mediação empresarial em Miami é uma realidade. Graças a Deus, né? Então, assim, quanto mais gente fala, mais gente faz, mais gente procura. Nós precisamos agora que os empresários entendam o que é a mediação aqui no Brasil. Né? Esse é um dos motivos de você estar aqui, para que a gente diga ao cidadão, né, como ele pode utilizar a mediação em várias áreas. E hoje é a vez da área da empresarial. A mediação empresarial tem esse viés, esse detalhe. As empresas, elas têm uma velocidade de negócios muito grande. Sim. O seu programa chama Justiça Rápida. Justiça Rápida. Então, aqui comigo é sempre rápido o negócio. Os interesses dos empresários são de decisões rápidas, porque eles são formados num ambiente onde tomar decisão é seu cotidiano. Exato. Não digo que o empresário toma qualquer decisão, que ele toma uma decisão de forma intuitiva. Hoje faz todo sentido ele tomar essa decisão apoiado pelo seu departamento jurídico interno, pelo seu advogado externo, dentro de uma relação de custo e benefício. Até brincando, é a economia aplicada ao direito. Os custos de um litígio, eles não são só os custos visíveis, né? Não é só o honorário do advogado, não. as custas, os emolumentos. Existe uma perda de tempo dentro da empresa de tirar pessoas que são essenciais ao negócio, aquilo que a empresa foi montada para performar, que saem dessa atividade fim e vão ter que participar de audiências, vão ter que dar depoimentos, vão ter que se preocupar com estratégias de defesa, apelação, recursos, quando na verdade a empresa ela não quer necessariamente estar no tribunal. Ela gostaria de estar só no campo privado atuando nos seus negócios. Então a mediação, por ser um procedimento sigiloso, por ser um procedimento rápido, por ser um procedimento menos custoso, acaba sendo uma grande opção dentro desse menu que é oferecido agora aos empresários para resolver suas disputas e suas controvérsias. Né? Ela é não adversarial,
o mediador não vai decidir o caso, não vai sentenciar o caso como faria um juiz, nem dar um laudo arbitral, uma sentença arbitral como faria um árbitro, mas ele vai estimular e ajudar no diálogo entre as partes de uma forma diferente, porque geralmente quem pede a mediação empresarial já tentou a negociação direta. Já. As partes já tentaram negociar e houve algum impasse, algum entrave. O mediador, a partir do reconhecimento do problema, identificando o entrave, vai tentar trabalhar para que as partes esqueçam, se for possível por alguns momentos, né, das sessões de mediação, suas posições. A mediação empresarial não é muito importante quem é que tem razão, quem é que tem mais direito, quem é que tem menos direito. Na mediação empresarial é importante saber apresentar bem os seus interesses, suas necessidades e a forma como isso se expressa num conteúdo racional que o outro lado seja capaz de compreender. A comunicação na mediação, comunicação e negociação são as palavras-chave da mediação empresarial. É preciso se comunicar. Entender o que o outro pensa não significa necessariamente aceitar o que o outro pensa. Aceitar o que o outro está pensando. Mas eu preciso saber por que ele formula, por que ele pede, por que ele precisa de alguma coisa. Para ver se nós somos capazes, numa mesa de negociação, de fazer concessões ou mesmo conseguir criar soluções de ganho mútuo. Né? Então, nesse último ano, principalmente, eu tenho sentado com empresários que me apresentam um problema. Quando você olha o problema, ele parece insanável, porque ele está inteiramente baseado na posição de cada lado, que é justamente o que acabou não permitindo o acordo na negociação direta. Certo. Quando a gente senta num ambiente seguro, onde as partes vão ganhando à medida que participam do procedimento, na melhoria da comunicação, vão confiando no mediador, e nessas sessões fechadas, né, que alguém que já me precedeu já deve ter falado, na mediação empresarial é muito comum a gente fazer o tal do cálculo, essas sessões fechadas. Conversa com um, depois conversa com o outro, Ali, desde que as partes permitam, né? Sim, sim. E ali você faz nesses cálculos um duplo grau de confidencialidade, porque além da confidencialidade que já reveste normalmente a mediação, Exatamente. no cálculo existe uma confidencialidade privada. É o momento onde o empresário e seu advogado podem encontrar os seus segredos. Exato. Tal qual um confessionário, se eles confiarem no mediador. O mediador, sabendo um pouquinho daqui, sabendo um pouquinho dali, pode questionar se não era hora de abrir um pouquinho mais de informação para o outro lado, porque as coisas estão cabendo. Na negociação, a negociação que acaba levando ao acordo, normalmente existe um crescimento de oportunidades. Né? A mediação abre uma negociação com janelas de oportunidades. Se as partes enxergam as oportunidades, homens de negócios, advogados de negócio, capturam essas oportunidades. Não tenha dúvida. E aí, normalmente, Não tenha dúvida. o que a gente vê de diferente de outras mediações é que, apesar de serem homens de negócios, ávidos por números e querendo resolver, na maioria dos casos, números, quando você deixa os números e a barganha para o final e consegue estabelecer um ambiente onde eles são capazes de gerar um brainstorming, né? O toró de parpites, como a gente fala no interior, estas soluções colocadas na mesa sem vínculo, essa é a diferença, sem a responsabilidade de que aquilo que eu falo me amarra. Não, aquilo que eu falo é uma ideia, e enquanto ideia ela vive, sozinha, somando com as ideias dos outros e tal. Com esse ambiente descontraído, eu diria, os empresários e seus advogados de mediação, né? Nós temos muitos cursos de advogando na mediação esse ano. Exato. Esses advogados são capazes de gerar muitas opções. E aí o trabalho do mediador fica fácil, porque esses mesmos empresários, esses advogados, olhando essas opções, começam a combinar, a contribuir com as acertar, ideias. achar algumas... Porque o negócio é deles, né? O negócio é deles, a decisão vai ser deles. A mera ilustração. Eu trabalhei numa mediação semana passada, eram bens de capital. Envolvia um número de compra de 7 bens de capital de grande valor, encomenda. Todo mundo estava preocupado, porque havia uma diferença. Um lado achava que não tinha que pagar mais nada e tinha que receber 1 milhão que tinha pago a mais. O outro lado queria receber 16 milhões. Então nós tínhamos um delta inicial de 17 milhões de reais na mesa. E a solução encontrada foi a aquisição de mais 3 bens de capital numa outra condição, para que nisso tudo se diluísse essa questão. Então, eu diria que no fim da mediação, a compra mostrou que, mantendo o relacionamento, fazendo mais negócios, conseguimos negociar extensões de garantias, preço,
itens que interessavam ao comprador e que eram possíveis de ser dado pelo vendedor, e que com isso chegamos num acordo. Dificilmente numa arbitragem, dificilmente num procedimento judicial ia haver espaço para esse tipo de coisa ocorrer. Né? Exato. Porque o que não é objeto não é nada. Então Então, até precisa saber. E na mediação acontece muito disso, né? A gente acaba tendo outras ideias para solucionar alguma coisa que parece, olha, eu quero 1, você quer 16, né? Não é isso. Né? O brasileiro é muito criativo. Então, eu acho que o Isso também empresário facilita. brasileiro, o advogado facilita. brasileiro, o mediador brasileiro, Ele facilita. podem olhar essas opções e acrescentar coisas muito inovadoras. Agora, não dá para você conversar com alguém e chegar a apresentar opções se você não confia no ambiente que foi criado. Ou se você não conhece a matéria, né? Eu tenho salientado que quem entende de condomínio fala de condomínio, quem entende de empresa fala de empresa, quem entende de família fala de família, porque assim, as pessoas têm que entender aquilo que estão mediando também. Né? Facilita sobremaneira. Né? Então, assim, não é só a vontade das partes. As pessoas têm que ter noção, como você agora acabou de falar, né? O especialista tem uma vantagem porque ele fala a mesma linguagem do empresário. Exato. O empresário de seguros fala de sinistro, fala de resseguro. Exatamente. A pessoa que já está nessa área já está habituada com esse vocabulário. Exatamente. Mas não digo que é impossível de se aprender um vocabulário Não de uma área na qual você queira imergir. Exatamente, mas aí você tem que se especializar. Sim. Estudar sempre, né? Sim, e acho que o mediador, ele precisa, além de conhecer a área onde ele atua, ele precisa ter esses conhecimentos gerais. Ele é um administrador de conflitos. Exato. Então ele tem que se comunicar de forma a amenizar o conflito. Quando eu coloco uma palavra para você, eu posso colocar a palavra que você falou. E às vezes você, por exemplo, Ana, me falou assim, não, isso nunca será feito, jamais será feito por esse preço. Exato. E aí eu refraseio ou parafraseio essa frase dizendo, Ana, estou aprendendo que com esse preço vai ser difícil eu convencê-la. Exato. Mas eu substitui a palavra jamais por nunca. difícil. Uhum. Então, esses amortecedores que a gente chama de deal makers, né, vão ajudando a colocar as coisas de volta nos trilhos, refletir, porque ela é uma comunicação não violenta. Exato. Né? Então, e depois outra, quer dizer, preço é um item, mas e o prazo? Será que se eu pagar você à vista, aquele preço não fica interessante? Exato. Então, tem outros componentes. Que é interessante o mediador saber o que ele está falando. Exatamente. Né? E eu queria te perguntar, pode complementar, não? Vontade. Tem complementar? Não? Excelente. Contratos na mediação, cláusulas. Como é que o empresário pode fazer para inserir a cláusula? Através do seu advogado? Ele pode ir em algum lugar para perguntar como é que ele faz para colocar uma cláusula de mediação? Muitas vezes entre ele fornecedores, mas entre ele cliente também. Sim. Como é que funciona isso? Olha, excelente pergunta. Eu começaria dizendo que assim, a própria sociedade, seja ela uma sociedade empresarial limitada, uma sociedade por ações, no seu contrato, no seu estatuto, geralmente tem lá a sua última cláusula, a cláusula de, em havendo alguma controvérsia, fica eleito o foro central da cidade de São Paulo. Aqui é o foro central da cidade de São Paulo. Com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, possa vir a ser. Muito bem. Esta cláusula, ela elege um único meio de resolução de conflitos contra o qual eu não tenho nenhuma crítica. Não acho que o judiciário é um poder, e como um poder deve ser respeitado, porque ele resolve, e se ele não estiver tão lotado, ele resolve bem. Não tenha dúvida, tem gente muito bem preparada. Os problemas, temos vários juízes, agora juízes estão e promotores em voga, né? Temos juízes e promotores e representantes do Ministério Público muito bem qualificados. Entretanto, você pode criar um escalonamento nessa questão de qual é a fórmula de resolução. Um amigo meu advogado, vou dizer o nome dele, que é sócio do Pinheiro Neto Advogados, o Gilberto Juste, num debate comigo uma vez colocou que a cláusula perfeita de resolução de controvérsias poderia ser uma cláusula neg, med, arbi, ou neg, med, jude. Você negocia primeiro, então você cria um espaço para falar, as partes mesmo conversam. Sim. E resolvem o seu problema, sem custos, entre si e seus representantes. Se não conseguirem, por exemplo, em 30 dias alcançar uma solução, elas poderiam se arriscar numa mediação, né, no bom sentido, Sim. por mais 60, 90 dias, antes de ir necessariamente para um conflito judicializado, né, no Poder Judiciário, uma ação judicial, cautelares, etc., ou uma arbitragem. Né?
Então, essa cláusula escalonada é uma cláusula que sugere, olha, podia prever isso no contrato social da empresa e, como você bem destacou, em qualquer contrato comercial ou contrato mercantil que eu faça entre uma empresa e outra. Porque, e aí a gente entra nessas cláusulas. Essas cláusulas elas podem ser as famosas cláusulas média-arb, que dizem que primeiro vai a mediação e depois a arbitragem, num sentido de que na teoria do conflito, primeiro você vai tentando pelos métodos não adversariais, para depois chegar nos métodos adversariais. Porém, eu também reputo como uma boa cláusula no contrato, uma cláusula arb-med. Primeiro as partes arbitram, ou primeiro as partes vão ao judiciário, e lá suspendem, porque lá elas vão apresentar suas razões. Ou seja, uma parte vai fazer a petição inicial, a outra vai fazer a contestação, os argumentos jurídicos vão ser colocados e tem menos segredos para serem guardados quando você suspende uma arbitragem ou uma ação judicial para colocar a mediação incidental, né? Então, essa mediação que vem depois, na teoria da negociação, as partes já conhecem melhor a sua melhor alternativa ao acordo, aquilo que está fora da mesa. Sim. E podem comparar melhor o que a mesa está criando de valor para decidir se celebra ou não um acordo. A mediação, eu como mediador, se eu dissesse para você que eu não quero que saia um acordo, é uma questão até de ego, de egoísmo mesmo, né? Você fala, não, claro, o mediador quer ver o acordo, Lógico. mas ele sabe que ele não vai deixar a parte assinar um acordo se a parte estiver melhor protegida fora da mesa de mediação. Se ela tiver mais a ganhar fora da mesa, ela não deve fazer o acordo. Sim. Então é estranho, mas o acordo só faz sentido se ele for sustentável e trouxer benefícios para os dois lados. Para os dois lados, ganha-ganha. Um ganha-ganha. Ganha-ganha. Senão... O professor William Ury até disse que hoje nós estamos na fase do ganha-ganha-ganha. Ganha você, ganha o outro lado e ganha a nossa comunidade. Porque nós pacificados, exatamente, a sociedade ganha. A solução ela tem que ser ecológica, ela tem que ser sustentável por outros pilares, né? Então, esse... E a gente, olha, dentro do que você me falou, eu posso pensar aqui, que enquanto você está falando, estou pensando um pouquinho, né? Que as empresas devem começar a preparar seus prepostos para uma negociação séria, né? Não a barganha, né? Eu te dou 10, te dou 20, o que nós acabamos, que você aqui explicou de uma forma muito interessante, muito esclarecedora, saibam as técnicas da negociação, porque a empresa terá uma redução de custo. Eu falo assim, para o empresário você falar em amor é meio difícil, né? Mas se você falar assim, olha, a dor do bolso, ele vai entender. Não, né? E o que a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor, né? É interessante, o empresário, às vezes, para poder sobreviver, dependendo do ramo e dos competidores que ele tem, ele acaba se tornando uma pessoa dura. Exato. Ele se auto-reveste com uma carapaça dura, porque o mercado é duro, se ele baixar a guarda, ele é derrubado, engolido. Então, com isso, nós temos aquelas pessoas que às vezes não falam com ninguém. Né? Eu tive um caso estamos na segunda. A segunda reunião foi na sexta-feira passada. E era um caso que 2 sócios me chamaram para fazer uma negociação e uma mediação com eles de 5 sessões. E aparecia na primeira sessão que o problema era um acerto societário de grande monta. Na primeira reunião, um deles ocupava o papel de diretor-presidente, o outro de diretor financeiro dentro da empresa de base familiar. Uma empresa com mais de 40 anos de história já. Um deles, num dado momento, quando a gente falava sobre sucessão, ele quase chorou. Chegou a encher os olhos de lágrimas. Fizemos uma pausa, tomamos um café, fizemos uma reunião fechada, conversamos com um com o outro. E na segunda reunião, a gente marcou a segunda reunião, e a pauta na segunda reunião era acertar a questão dos irmãos, e não a questão dos sócios. A gente falou, vamos... Eu acho que tem algum conflito sempre diferente do que aquele jeito que a gente acha que é. Então, empresários de carapaça grossa, que queriam discutir um negócio, estavam discutindo números muito grandes na mesa, de repente fizeram uma reflexão, voltaram na sua história de vida e identificaram um momento pretérito onde ambos se divertiam muito. Um era muito feliz ao ir com o outro em tal lugar e visitar tais coisas, e isso foi se perdendo ao longo do crescimento da empresa. Quando essa irmandade, esse assunto de mano, eu diria para o irmão, e fala, meu mano, né? Voltou à mesa, eles olharam um para o outro e falaram, acho que nós não temos mais aquele problema inicial. Sim.
Porque, na verdade, era este conflito subjacente que estava escondido, que fazia com que um olhasse o outro, desrespeitasse o outro, falava, não, você exige isso, você não ouve, você não ouve. A gente acertou, a escuta foi melhorada dos dois lados, criamos um novo regramento para a empresa. E as coisas se acertaram. E as coisas, e todo mundo continua. E aí continua a paz também na família, né? Então, aquilo que vinha incomodando, então, dentro da empresa gerava conflito, deveria gerar prejuízo, né? Então, assim, hoje eles conseguem também viver melhor dentro da própria família. Mas você foi precisa, Ana, num ponto. Nós temos muita empresa com base familiar no Brasil. Exato. Então, às vezes um assunto de família acaba resolvendo o problema de negócio. Exatamente. Mas temos também as empresas que não têm nada de família. Não tem nada familiar. São super profissionalizadas. E são empresas internacionais. E às vezes né? o sujeito que está na mesa, ele está defendendo o bônus dele de fim de ano. Exato. Então, se eu não tiver decision makers, pessoas que possam tomar uma decisão pela empresa, eu posso estar barrado por um interesse próprio. Quer dizer, a pessoa não quer admitir que errou, exato, é humano. Exato, né? Porque senão vai aparecer. Senão ele leva para a empresa e fala, pô, admitir que errei. Exato. Então a gente brinca que na mediação empresarial também uma das tarefas do mediador dos advogados e dos medianos é construir o chamado discurso da vitória. Cada parte tem que sair da mesa sabendo levar para a sua companhia, para os seus stakeholders, acionistas, funcionários, o que ele fez naquela mediação que gerou um acordo e por que esse acordo é bom, por que esse acordo vai gerar resultados de médio e de longo prazo satisfatórios para a companhia. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa, Alexandre, eu preciso dar uns avisos aqui, Sim. Rapidíssimos, que nós estamos quase terminando. Verdade. Então, assim, a nossa colega, né, Alessandra Martins, está lançando o livro amanhã, dia 30 de maio, às 18h30, na Alameda Lorena, Livraria da Vila, que é Mediação Familiar para Idosos em Situação de Risco. Tá? Também não ganho nada para fazer isso, falo porque a Alessandra é uma menina comprometida com a mediação, menina no bom sentido, viu, Alessandra? Uma das especialistas uma desse das assunto. especialistas desse assunto, e coincidentemente ontem eu fui assistir a peça O Pai, que o Fulvio Stefanini trabalha, recomendo a todos porque é uma reflexão muito grande para quem tem idoso em casa. Tá? Também tenho que salientar aqui que vai ter no dia 1º agora, quinta-feira, às 18h30, uma palestra para síndico profissional, uma nova carreira. E quem vai palestrar é o Ricardo Carpati, que é meu parceiro. Ele tem uma empresa de recursos humanos e que nós temos falado muito para síndico mediador. E o síndico profissional, de fato, é uma nova carreira. A palestra é gratuita, é lá na Associação Comercial Distrital Centro, Rua Galvão 83. E falando na Distrital Centro, deixar o meu abraço para toda, que eu faço parte lá da Distrital, para todos da Distrital, na pessoa do superintendente, meu querido amigo que esteve aqui a semana passada, Luiz Alberto Pereira da Silva. Quero dizer também que a semana que vem teremos aqui 2 convidadas de Minas Gerais, que mais uma vez me convidaram para ir até Belo Horizonte para falar de mediação para as pessoas de lá, mediação condominial lá. E elas estarão aqui também para contar como é que é o trabalho delas lá em Minas Gerais, né? Lá em Belo Horizonte, a Livres. Né? A Ana Cláudia e a Márcia estarão com a gente aqui a semana que vem. Além disso, também tem o Café de Mediação, que está promovendo no Síndico Disponde, no dia 6 de junho, das 9 às 12, na Dona Veridiana, um debate da mediação dentro do Sindicato da Construção Civil, que também é muito importante, tendo em vista tudo que a gente... Cristiane Beirotti, Dora Wade, que são duas das grandes organizadoras desse Café com Mediação, exatamente. Trazem muitas pessoas para falar e lá o ambiente é totalmente gratuito. Então totalmente basta gratuito, ter o interesse né? de assistir. Então, assim, é muito interessante e eu acho que é um segmento muito importante para a gente falar de mediação, né? E temos rapidamente um posto de Sejusc inaugurando agora no dia 2 de junho, às 11 horas, lá em Osasco, na Vida dos Autonomistas. Perguntem no fórum o número certinho e lembrando que o Sejusc ninguém paga nada, é tudo gratuito. Temos também um que será inaugurado na São Bento de Sapucaí, no dia 14 de junho, e um em Franco da Rocha, no dia 23 de junho, que mais próximo eu dou os horários e as datas corretas, o horário que serão e o endereço que ocorrerá essas inaugurações.
né? E esse do dia de Osasco é pelo Ferreira Alves. Doutora Alessandra, acabou o tempo. Olha, vou terminar com Acabou uma o frase tempo, só por para favor, dizer, doutor. bem simples. Ouvintes, ataquem os problemas, internautas, ataquem os problemas, não ataquem as pessoas, sejam felizes. Uma boa tarde para vocês. Obrigado, doutor Alexandre, por tudo. Boa tarde a todos.